Gente querida do Terror Nádina, sou o Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entende. E hoje? Hoje iremos conversar sobre o quê? Deixa eu me acomodar aqui. Aqui melhor. Deixa eu tomar um ar. Tomar pé. Porque, poxa, se pensarmos bem, impressionante, não é mesmo? Cá estamos nós publicando o primeiro vídeo de 2026. Credo. 2025 virou passado. Cara, às vezes eu fico pensando, parecia que ele estava demorando tanto e de repente, lá se foi. Ano tenso e intenso, com muitas variáveis para o bem e para o mal. Ano que não vai passar desapercebido. Com certeza, já está nas principais páginas da história brasileira do século XXI. Mas passou. Cara, às vezes eu fico impressionado. Bom, basta ver as festas, né? Demora tanto para chegar e de repente Natal, Réveillon, puf, Feliz Ano Novo, Feliz Natal, pá, o foguetar. Página virada. Mas, se o jeito é seguir, sigamos. E aqui está o primeiro relato do ano. Só a agradecer. Só agradecer por ter chegado até aqui, poder publicar mais um vídeo, graças a você. Você é tudo para nós. Você é tudo. A gente já falou e vai repetir sempre. Sem você, nós sonhamos. Com você, realizamos. E esse vídeo, esse relato, nós escolhemos porque, por achar que ele tem muito a ver com a data, esse simbolismo da transição. Foi-se um ano, chegou outro. Aqueles planos sonhados no início de 2025, muitos se realizaram, outros ficaram pelo meio do caminho e agora começa tudo de novo. É o ciclo da vida. E por essa razão, acreditamos que o relato tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. Mas eu não vou dar spoiler, não vou. Agora, já adianto que será um relato que nos vimos, digamos assim, obrigados a dividir em partes. Porque, como já explicamos, quando o vídeo é muito longo, nós não temos assim um equipamento para fazer vídeos gigantes, né, de mais de 1 hora. Então, a alternativa é dividir em episódios, capítulos, partes, independente de como você gosta de chamar. Mas eu peço que comecemos com o pé direito esse ano e que você assista esse vídeo que começa agora até o final e também os outros capítulos. Senhor Romário, o meu nome é Maurício. Estou aqui para relatar uma experiência vivida por mim. Poderia dizer que a minha vida seja um pouco diferente daquelas que a gente pode catalogar na página das normais. Se bem que, se formos analisar, é apenas mais uma vida. Então, eu espero que o que eu vou relatar agora traga algo de bom para aqueles que assistirem. Será? Se é que alguém vai assistir, se é que será publicado, principalmente pelo fato de eu reconhecer, é uma história muito longa. Mas não havia como, digamos assim, abreviar, porque daí perderia o sentido. E essa história, eu começo a relatar no dia que aconteceu, vamos dizer assim, sem retrospectiva, sem preparo, sem nada. No desenrolar, pode ser que o senhor me dê razão de ter feito essa opção de narrativa. Eu lembro que o ano era 1996. Eu tentava dormir, mas era impressionante. Não conseguia me acomodar na cama. Sabe aqueles dias assim que a gente tá tenso, tá irritado, que parece que tem prego no colchão? Eu me virava de um lado para o outro. Tinha momentos que sentia uma falta de ar. Também culpava o calor, porque era
pleno mês de novembro, num verão daqueles de arrebentar. Podia ser. Que noitezinha estranha. Que noitezinha que não desejo nem para o meu pior inimigo. E eu tinha assim imagens, e tinha sonhos, e tinha... Sabe aquela coisa assim difícil de explicar? Porque era estranho. Então, eu tinha visões. O sonho pesadelo, ou aquele sonho acordado, sabe aquele sonho acordado, aquele sonho consciente, que às vezes eu acordava assim, tentava mudar, que eu não gostava, sabe? Mas uma história se formava na minha frente assim, sem nenhum sentido. Bom, eu enxergava uma vila, mas daquelas vilas medievais. Não conseguia precisar o lugar, muito menos o ano, a época, o tempo. Mas eu percebia que as pessoas vestidas de uma forma diferente, com hábitos diferentes, aquelas casas todas de pedra, com carroças, com feno, ouvindo barulho de ferraria, de gente passando. Realmente elas falavam um idioma estranho. Mas, pasme, parecia que eu entendia aquele idioma. Era uma vila, um povoado, sei lá como é que eu vou chamar, digamos assim, bem habitado, acredito eu, que para os padrões da época. Tinha muita gente que andava naquelas ruelas ali, aquelas mulheres vestidas de preto, uns vestidos longos, véus, os homens com aquelas roupas tipo saiote, sabe, os homens fortes, mas uma gente judiada, uma gente... é incrível. E eu lembro de estar entrando assim, num daqueles casebres, aquelas casas, aquelas construções, eram só de pedra. E tinha uma mulher deitada, sabe, numa posição que facilmente entendi do que se tratava, cercada de mulheres que iam para um lado, para o outro, com toalhinhas, com água quente, aquela coisa toda, aqueles tarros de barro. Ela estava parindo. E não havia sido um parto fácil, pelo jeito. Foi sofrido. Mas eu escutava o choro da criança. E ao mesmo tempo que eu estava ali, eu estava no campo, vendo os homens caçando. Estava no meio de plantações, com eles plantando sei lá o quê. Com mulheres carregando tachos, com crianças correndo. Era algo tudo estranho, diferente, mas ao mesmo tempo familiar. E eu me mexia, eu ouvia vozes, aquela coisa, eu queria acordar, eu queria me livrar daquilo, mas não conseguia. De repente eu vejo aquela mulher acompanhada de duas crianças, dois meninos. Um mais velho, não sei precisar a diferença de idade, e outro logicamente mais novo. Só que o mais velho parecia muito doente. Enquanto o mais novo brincava, o mais velho, que já estava com idade de brincar, eu acredito assim que se fosse 4 e 3 anos de idade, não sei, ficava só na cama, e aquela mãe triste, 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 com todo mundo sussurrando para que ela não ouvisse: não vai vingar, não vai vingar. E eu sentia a agonia daquela mulher, eu sentia a preocupação daqueles que a cercavam, a tristeza. Aí, seu Romário, do nada eu vejo aquela mulher com aquela criança no colo, andando pelo campo. É um lugar lindo, 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 lindo. Até chegar numa espécie de morada, bem isolada. E quando ela chegou naquela morada, seres estranhos, seres gigantescos, escuros, negros, assim, vestidos, uma coisa arrepiante. Eu digo: mas que é isso, meu Deus? O que é isso? O que é isso? Aí aquela mulher chamou. Aí veio uma senhora bem idosa. Sabe aquele tipo bruxa mesmo? Aí recebeu aquela mãe, que nervosa, desejosa de salvar o filho, foi lá implorar pela vida dele. A bruxa, naquele lugar sujo, fétido, sabe? Aquela coisa estranha,
Tinha uns tachos com água fervendo, umas coisas esquisitas. E aquelas sombras andando. Mas pelo que eu percebi, a mulher não conseguia enxergar aquelas sombras. Eu enxergava, mas eu não estava ali, porque aquilo era um sonho, era um pesadelo, coisa esquisita. Foi quando a bruxa começou a dizer umas palavras lá. E essas palavras que ela dizia eu não entendia. O idioma que elas falavam entre elas eu entendia, mas o que a bruxa começou a proferir eu não conseguia entender. A vontade que eu tinha era de pegar aquela mulher e dizer: sai daí, isso aqui não é de Deus, sai daí. Sabe aquela ansiedade, aquele sono? Aí aquela bruxa falou: mãe, você quer salvar a sua cria? Nossa, a mãe dizia: quero, o que mais quero? Tudo na vida tem um preço, mãe, você quer pagar? Eu pago qualquer preço, Aí aquela velha começou a clamar, tipo chamando alguém. Aquilo para mim parecia, olha que loucura, parecia um leilão. E ela perguntando ali para aqueles espíritos que iam para lá e para cá, que ficavam, meu Deus do céu. Aí eu sentia estalos na minha cama, ela tentava me virar, aquele pesadelo. Que diabo é isso? Nisso apareceu. Mas uma das sombras se materializou. Mas que monstro horroroso. Ele era grande, sabe, com aquela coisa assim, aquela touca, aquele capuz, uma espécie de capa preta. Ele não pisava no chão, ele flutuava. Ele fazia: eu quero. Foi quando a bruxa olhou para a mãe e disse: apareceu alguém interessado em salvar a vida do seu filho. Nossa, aquela mãe chorava. Obrigado, seja quem for, obrigado. Só que a bruxa falou: ele promete a essa criança 20 anos de saúde e realizações. Mas ao terminar esse ciclo, ela terá que renovar os votos. Caso contrário, perderá a proteção. A mãe, naquela ânsia de salvar seu filho, dizia: tá, eu aceito. Ela não queria saber o que era, qual a imposição. Não, ela queria o filho vivo. Imagine a dor de uma mãe. Ela queria o filho vivo. Aí a bruxa pegou a mão daquela mulher, pegou uma espécie de faca, uma coisa assim, cortou, espremeu aquele líquido que saía da mão sobre o corpo da criança, desnuda. E proferia mais palavras. E aquela criatura, aquela sombra, parecia estar em êxtase. Em alguns momentos dava a impressão que entrava no corpo da criança, depois saía. Era algo... Eu digo, da onde eu tirei isso? Meu Deus do céu! Eu queria lembrar o que fiz na noite anterior. Seja lá o que for que eu cheirei, que eu fumei, que eu bebi, deveria ter sido da boa. Ai, meu Deus! Eu sei que de repente eu adormeci. O sonho se foi. Nisso, parece que eu desperto, mas sem acordar. Não dá para explicar. Aí eu começo a enxergar tudo de novo, volta, parece que aquelas dores no corpo, do mal dormir, aquela coisa mal acomodada, aquela coisa bem pesadelo mesmo, aquele calor. Aí eu começo a ver, na mesma vila, 3 crianças brincando. 2 meninos que foi fácil de identificar. Aquilo, sabe, eu vou batizá-los, eu vou chamá-los, que eu preciso identificá-los. Estava o Hugo e o Damião. E a menina era a Sara. A menina linda, eles, 2 crianças maravilhosas. Aquele menino doente, que a mãe fez o pacto, estava lindo, forte. E ele brincava com Sara, já o mais novinho tinha dificuldade de acompanhar, era coisa linda, eles corriam pelo campo. E
aí, seu Romário, eu comecei a perceber que no sonho eles foram crescendo, 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 de criança para pré-adolescentes, depois adolescentes. De repente eu vejo Hugo, o mais velho, um homem forte, bonito, caçador, um guerreiro. Sara, uma jovem linda. Todos diziam que nasceram um para o outro, Hugo e Sara. Já eu percebia que Damião, mais novo, era mais quieto, não era tão poderoso como o irmão, não tinha aquela força física, mas era um cara de boa índole, um cara educado, um cara cativante para os padrões. Tudo isso eu sentia dentro de mim. E de Sara vinha aquela, digamos assim, Sara-Tara, aquele fogo de mulher, aquele fascínio pela virilidade de macho alfa de Hugo, e aquele carinho todo especial por Damião, aquele sentimento doce. Nisso eu vejo dois velhos, dois homens, tomando canecos de vinho, comendo uns pedaços de pão, as carnes de carneiro que dava impressão, tudo com a mão ali, tudo meio... Uma conversa que mulheres não participavam, era uma coisa bem... parecia que eu tinha tirado de livro, mas eu pensava, que livro é esse? Como é que eu estou entendendo tudo? De onde é que vem essa cronologia? Que coisa louca! E os homens, então, negociaram o casamento que iria unir as duas famílias, Hugo e Sara. Hugo, aquele menininho que ia morrer, via na sua vida tudo acontecer. Ele era o líder natural ali da cidade, da tribo, eu não sei como é que chamaria. Ele tinha tudo que um jovem gostaria de ter, e agora completar a sua felicidade. Sara seria sua mulher a partir da data marcada. Só que ela, para a surpresa de todos, ela não estava assim tão radiante. E aí eu lembro de ter enxergado Sara chorando no colo da mãe, confessando o porquê da sua insatisfação, da sua tristeza, da sua agonia. Depois eu vi aquela mulher conversando com seu marido, e o seu marido indo falar com o homem que ele tinha prometido a mão da sua filha num casamento que iria unir as famílias. E aí o pai de Sara falou com o pai de Hugo. Eu dei a minha palavra que a minha filha se tornaria mulher do seu filho, unindo nossas famílias numa aliança abençoada. Só que eu soube que a minha filha não nutre um sentimento que eu esperava nutrir pelo seu filho. O pai de Hugo já olhou com a firmeza daquele tempo, mas palavra empenhada. Nossas famílias estão ligadas por promessa. Promessa se cumpre, não poderíamos manchar a história, a tradição dos nossos nomes. Aí diz que o homem, não. Porque eu descobri que a minha filha gostaria de ser esposa do Damião, seu outro filho. Então eu coloco, porque eu dei a minha palavra, a decisão nas suas mãos. Porque ela será, sim, mulher de um filho seu. Nossas famílias estão unidas. Mas o Senhor decide qual dos filhos. Foi quando o homem, sem consultar a esposa, disse, se é assim, que Sara seja mulher de Damião. Quando a mãe, que fez aquele pacto, que protegia o seu filho mais velho, que era sabidamente o seu favorito, talvez fosse daí que viesse toda a melancolia que Damião tinha demonstrado durante sua vida, aquela coisa de rejeição, aquela coisa de ser renegado ou relegado ao segundo plano de importância.
Aquela mulher não aceitava. E quis reagir. Sara é a mulher do meu filho, foi prometida. Mas quem mandava era o homem. E disse, está decidido. Eu dei a minha palavra. E palavra dada, não há o que justifique voltar. Eu percebia, seu Romário, naquela sequência de fatos, quando Hugo soube da decisão do pai, ele não aceitou. Ele não aceitou e se revoltou. E o que mais o deixava irado era ver o brilho nos olhos de Sara, demonstrando estar feliz, pois seria a mulher do homem que realmente ela amava, e não era possível ele ser rejeitado, ela não podia preferir o irmão. O ódio era gigantesco. O ódio era gigantesco. E quando ele via os dois ali juntos, planejando o futuro, ele saía enlouquecido. Ele não aceitaria. Era muito para o seu orgulho, para a sua dignidade. Poxa, ele sempre teve tudo. Ele era o melhor em tudo. Por que agora o seu pai resolver tirar o que ele mais valorizava entre tudo que ele tinha? Porque tudo que ele tinha conquistado ele trocaria para ter Sara, dividindo a sua cama. Ele andava pelo campo e eu enxergava aquilo tudo, seu Romário, eu enxergava aquilo tudo. Era... Sabe? E enquanto ele andava pelo campo, eu percebia aquela figura horrenda sair do seu corpo e acompanhá-lo lado a lado. E eu acho que ele não enxergava aquela coisa, mas ele sentia a presença. Mas do nada, deu para perceber que ele olhou, meio que assustado, chegou a puxar a espada, porque na época eles usavam aquelas espadas gigantescas. E a dele era enorme, tanto que ele tinha que segurar mesmo sendo um homem forte com as duas mãos. E ficou perguntando, quem é você, o que você quer? Ele dizia, filho, eu sou o seu protetor, o seu melhor amigo. Faça o que tem que ser feito. E tenha a mulher que sempre desejou ter. E some a sua vida até então maravilhosa, mais anos. Faça, está nas suas mãos. E ele entendeu. Ele entendeu. E eu percebi ali algo terrível. Ele montou um plano para eliminar o seu irmão. Eu vi tudo passando pela cabeça dele. E ele colocando em prática. Fingiu estar de acordo e feliz com a decisão de Sara. Desejava sorte ao casal, vida longa, muitos filhos. O seu pai orgulhoso de ver a grandeza do primogênito. A mãe até que aliviada, por saber que o seu favorito não estava sofrendo. E que logo ele arrumaria alguém muito melhor que Sara. Inclusive corriam boatos no reino que uma princesa delirava quando ele passava. A mãe pensava, imagine o meu filho na alta corte da família real. Ai, como eu gostaria de saber, de identificar que país era aquele, que terra era aquele, que lugar era aquele, que ano era aquele, mas eu não conseguia. Era tudo claro, mas obscuro, sabe, cara? E seguindo o seu plano, Hugo convidou Damião para caçar. E saíram campo afora. E o pior, seu Romário, que eu via, eu agoniado, Hugo, Damião, andando, se distanciando cada vez mais, em companhia daquela figura negra horrorosa.
E só o que eu ouvia era faça, faça, faça. Seu Amaro, que pesadelo, que angústia, que vontade que eu tinha de berrar, dizer: Damião, saia daí, Damião, saia daí, não faça isso, Hugo. Era uma coisa... Até que eles chegaram, tipo no final de trilha, mas era assim, aquela serra gigantesca, de repente um desfiladeiro, uma espécie de canyon. Aí embaixo a gente via até o oceano, era um lugar lindo, magnífico, maravilhoso. Inclusive eu investiguei, pesquisei para ver se encontrava fotos, filmes que pudesse identificar aquele local. Eu não conseguia. Eu sei que chegaram para acampar, conversando, brincando, coisa de dois irmãos. E Hugo pegou um garrafão daquele vinho que eles tomavam, não sei. Parecia que eu sentia o paladar, o gosto. Não era ruim, não. Damião não era acostumado a beber, logo ficou meio grogue. Aí falou para o irmão: acho que eu vou. Estava ali acampados, uma noite linda, fria, uma fogueira. Em torno da fogueira botaram, sei lá, uma espécie de couro de animal para deitar, para se cobrir. Tinham comido um pedaço de carne que era só colocar no fogo, não tinha sal, não tinha nada, sei lá. Eles eram homens grandes, assim, barba, uma coisa muito estranha. Não era a idade da pedra, longe disso, mas também nada tinha com o que a gente tem hoje de noção de civilização. Foi quando o Damião disse: eu vou dormir, meu irmão. E ele falou: dorma, descanse. Mas eu senti o cinismo naquilo ali. De repente, de uma forma inesperada, Damião chegou perto do irmão que estava em pé, distraído, deu-lhe um abraço. Sabe quando a pessoa faz assim, tenta sair, mas não consegue, se sente, sabe, aconchegado naquilo, e diz: eu te amo, meu irmão. Por você, eu daria tudo, inclusive a minha vida. Virou e foi dormir. Senhor Romário, eu senti, sabe, aquela mescla de sentimentos, de vontade de fazer, de saber que é uma obrigação de fazer, de ter que decidir, mas não conseguir. Aí chegou aquele ser e começou a dizer: faça, faça, faça. Foi fácil de identificar o que significava o faça. Damião estava ali desacortado, embriagado. Bastava jogá-lo naquele precipício, dizer que ele bebeu demais, escorregou e caiu. Ninguém duvidaria. Seria o crime perfeito e os caminhos abertos para anos de felicidade, e aquele monstro dizendo: faça, faça, faça. Foi quando Hugo disse: eu não posso, ele é meu irmão. O monstro irado dizia: você me foi prometido, faça. Renove, você quer viver, eu sei que você quer. Faça, eu sei que é maior que você. Faça, renove seus votos. Faça, faça, faça. Hugo foi caminhando de costas, olhou para aquele monstro e simplesmente falou: desculpe, mas eu não posso. E deixou o corpo cair, despencando daquela altura. E eu sentia o corpo caindo, eu sentia a agonia da queda, uma coisa estranha, aquele pesadelo, aquela loucura, e eu via lá no alto aquele monstro indignado, e o corpo caindo, aquela pedra se aproximando, de repente, pá! Pausa para um pedido, necessária por ser muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, comente, compartilhe, clique sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós.
E se achar que merecemos, envie-nos um Pix, QR Code na tela, como também a chave. Você escolhe o caminho. Qualquer quantia será bem-vinda. Importante também é que você lembre de hypar o vídeo. E se desejar se associar à Confraria Nadina, será muito bem-vindo. Seja membro por apenas R$ 4,99. Em troca, nós não temos muito a oferecer, mas já existe uma grade de vídeos extras exclusivos para os membros. E é claro que não podemos deixar de agradecer sempre aqueles que enviam os seus relatos via e-mail, o e-mail que está aqui na tela. São essas experiências o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. E desde já deixamos o nosso muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui, por ser um Nadina, pois você é a razão do canal existir. Damião acordou na manhã seguinte, a manhã gelada naquele vale, um vento, ele com cara de bem estragadinho, olha, eu ficava imaginando, eu ficava vendo aquela cena, era uma névoa, aquele vale lindo que não dava para ver quase nada, aquele frio, o homem enrolado em couro de animal, sentindo frio, o fogo que eles haviam aceso já tinha apagado fazia tempo, ele procurava o irmão, não encontrava, meio que cambaleava. Eu digo, nossa, eu ficava assustado, eu ficava impressionado, eu tinha uma sensação esquisita, imaginava o que ele não deveria estar sentindo, já que não era acostumado a beber, daí ia ter aquele gosto horrível na boca, aquela dor de cabeça cambaleando, chamando o irmão, mas o impressionante é que eu não sentia mais aquilo que até então eu conseguia sentir, parecia apenas uma cena que eu estava assistindo. E demorou muito para Damião perceber que tinha algo errado, até que aquela fumaça toda da manhã se abriu e ele viu o corpo do seu irmão jogado no fundo daquele vale. Ficou transtornado, desesperado, ele gritava, mano, meu irmão, meu irmão, meu irmão, ele tentava descer de todas as formas, quase que despenca junto, recua. E naquele momento assim de alucinação total, de desespero, ele pensa ser melhor buscar por ajuda. E foi. Ele estava mais ou menos um dia de caminhada para a aldeia. Chegou lá esbaforido e contou a história impressionante. Eu ficava assim, parado, digo, o que é a vida, né? Ele estava contando a mesma história que seria revelada por seu irmão se fosse ele que estivesse deitado, jogado, todo quebrado naquele vale. Bebeu demais e caiu. Os homens, os locais todos ficaram apavorados, enquanto que a mãe surtava. Meu filho, meu filho, meu filho, não é possível, é meu filho, meu filho, meu filho, não é possível. Por que você deixou acontecer? Por que você não cuidou dele? Meu filho, por que não foi você que caiu? Meu filho não. A mulher surtava, a mulher não aceitava. Sara chegou tentando consolar, ela gritava, você foi a culpada, ninguém entendia nada. Damião cansado, arrebentado, arrasado, vendo a mãe agindo daquela forma, ele se sentia o último dos homens. Sara foi consolá-lo. Disseram para ele ficar em casa ou ir para a casa de Sara, não ir com os homens que iam buscar o corpo, ver o que aconteceu. Mas ele não aceitou, ele foi junto. Aí pegaram cavalos, carroças e foram até o local e ficou claro. Porque dava para perceber nitidamente que ele caiu sem ninguém empurrá-lo e que na hora Damião estava deitado, dormindo. Foi apenas um acidente. O pai inconsolável. Imagine, o seu filho varão. Só que diferente da mulher, ele abraçou Damião
E chorava, meu filho, que tragédia, meu filho, que tragédia, como pôde acontecer? Daniel dizia, eu não sei, pai, nós bebemos demais, eu estava fora, eu tinha dormido, eu não sei. Quando eu dormi, ele ainda estava bem, pai, eu não sei. Era aquela coisa, aqueles homens descendo para buscar o que sobrou do corpo. Eu assisti aquilo tudo, era uma cena horrorosa, mas era apenas uma cena. Volto a repetir, eu não conseguia mais estar ali. Eu apenas era a plateia. Eu sei que quando chegaram na vila, veio a notícia bombástica, a tragédia tinha caído naquela família. Pois a mãe de Hugo e Daniel do nada enlouqueceu. Gritava, dizia, sai daqui, eu não tive culpa, sai daqui. Sai, vai embora, tu já levou meu filho, mas vai embora, soube, eu não tive culpa. E os vizinhos tentavam consolá-la, tentavam abraçá-la, segurá-la, mas não adiantava, ela gritava. E isso havia acontecido naquele mesmo final de tarde que os homens saíram para buscar o corpo de Hugo. E lógico, já haviam se passado 4 dias. E nos últimos dias, ela caminhava que nem uma morta-viva de um lado para o outro, dentro de casa e pelas ruas da vila, totalmente fora de órbita, tipo, zumbi. E só dizendo, por que, Hugo? Por que, Hugo? Por que, meu filho? Por quê? As pessoas tentavam perguntar por quê, por que o quê, por que você foi enfrentá-lo, filho? Por que, filho? Por quê? Aí eles perguntavam, enfrentar quem? E ela não falava. Ela só continuava repetindo e dizendo, justamente hoje, meu filho, por que hoje, meu filho? Por quê? Por que você fez? Por quê? Por quê? Aí eu acordei, seu amado. Acordei e não acordei. Sabe o que é? Aquela coisa. Aquela dor no corpo e eu não consegui desligar, eu só queria dormir. Bom, eu estava sonhando, eu estava dormindo, mas eu não estava dormindo, eu estava acordado. Aí do nada eu senti travar. Eu dizia, nossa, eu não conseguia gritar, eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia nada. Eu dizia, meu Deus, eu vou me acalmar. Isso aí eu acho que é a paralisia do sono. O que está acontecendo? Meu Deus? E finalmente, eu apaguei. A vida pronta. Somos um breu de desconhecido, cercados por mares de mal explicados, tentando continuar sobrevivendo numa bolinha azul pendurada no meio de nada, nos considerando fundamentais e importantes, ao mesmo tempo que nos enxergamos como algo insignificante e repleto de imperfeições, sempre em busca de respostas. Ou por acaso não existe, muito menos as coincidências. Tudo faz parte de uma sequência. Sequência essa que certamente vai em linha reta, mas a nossa falta de conhecimento e involução nos faz andar em círculo, aumentando cada vez mais a nossa caminhada, que por si só já seria complicada de encarar. E ainda a gente joga contra, aumentando o grau de dificuldades a cada passo dado. A vida pronta, costumo eu repetir a quem me cerca e a mim mesmo, se bem que convivo com a dúvida. Será mesmo? Será a vida que apronta? Ou seremos nós que ainda não estamos prontos? Pronto para quê? Aí é que está. Acredito que seja essa a principal razão de estarmos aqui. Descobrirmos para que fomos colocados nessa vida de dúvidas e provações, para conseguirmos conquistar o direito de estarmos prontos para o que nós não temos a mínima ideia do que seja. Mas já que é para ser assim, que cesse. Então continuemos no passo a passo, evoluindo, sem nos limitarmos à vala comum do perguntar. Por isso somos nádinas, procurando aprender
interagindo e analisando aventuras, experiências vividas por gente igual a gente. O que não dá para remediar, remediado está. Vamos lá, seguindo em frente sempre, mirando o que está por vir e deixando o que passou apenas com aprendizado. E o que não serviu para nada, descarte, pois se resumirá somente a peso para ser carregado nessa caminhada que parece interminável, mas ao mesmo tempo se torna rápida, um flash. Basta ver a velocidade que passou o ano 2025. Que venha 2026 e aguardemos o capítulo 2. Quem sabe nele venham novos ensinamentos.